Olá a todos, hoje eu vou falar sobre o início ou recomeço da criação para alguns. Para alguns criadores é uma troca de fauna, cria canário, vai começar a criar periquito, cria exótico e vai criar periquito. Outros nunca criaram nada e quer iniciar. E outros já criaram, que é o recomeço, pararam um período e depois estão retomando a criação. E por que fazer esse vídeo? Por causa da quantidade de questionamentos que às vezes eu recebo e eu converso com alguns criadores e eu percebo que é uma dúvida geral. Porque eu tenho comigo o seguinte, se você anda na rua e você vê uma grosseria, não vá você achar que você é a única pessoa vendo aquela grosseria não, porque tem mais gente vendo aquela grosseria também. Então quando uma pessoa tem dúvida sobre algo, mais pessoas têm aquela mesma dúvida. Então por que não eu poder passar aqui no canal um pouquinho do que eu já vivenciei, do que eu já vi, e tentar trilhar um caminho um pouquinho mais fácil e mais tranquilo para o criador. E por que isso? Porque todo criador ele é muito ansioso. E a pessoa ela ansiosa, ela vive muito no futuro, que ela quer ter algo que ela ainda não tem. Então ela fica ansiosa. Então essa ansiedade ela atrapalha o início da criação. Uma outra coisa que o criador tem que ter em mente e que pode vir a atrapalhar alguns é a mídia social. Não se apegue ao que você está vendo ou assistindo a todo momento. Por quê? Porque quando você cai na realidade e vai adquirir aquilo que você busca, que você está vendo, você olha um vídeo, vê a qualidade de alguns periquitos e fala, eu quero esse plantel. Isso é ótimo, porque você traça um objetivo e é uma meta a ser alcançada. Mas naquele primeiro momento, para você conseguir aquilo que você está visualizando, é muito difícil no início ou no recomeço. Por quê? Porque quando você vai adquirir os periquitos que você está vendo na mídia social, que já tem todo um padrão desejado, quando você chega no criador para adquirir algo daquele tipo, você não consegue. E por que não consegue? Eu vivo falando isso aqui, é a minha opinião. Às vezes alguns criadores podem não concordar comigo, mas não tem problema, cada criador tem a sua opinião. Eu tenho comigo o seguinte, ninguém vai ceder as melhores aves. Ninguém faz isso. Todo criador pode ceder boas aves para o outro, mas as melhores ficam no plantel do criador. Por quê? Porque o prazer de todo mundo é o hobby. O prazer de todo mundo é criar, é evoluir o padrão. É estar aqui e no ano seguinte aqui, no outro ano aqui e ir subindo. O problema é que hoje com a mídia social e com a dinâmica de Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, as pessoas têm acesso às informações de todo mundo e começa a ter ideia de como está o padrão do periquito em todo o Brasil, em todo o mundo. E o criador, quando vai começar uma criação, ele já tem uma noção do que ele precisa. Inclusive aqui no meu canal, para quem está vendo esse vídeo a primeira vez ou não conhece, na playlist do canal tem mais de 60 vídeos informativos que eu ensino ou passo informações para o criador, seja ele iniciante ou não. Então, aquele que não sabe muito sobre a criação e começa a assistir os vídeos, já começa a ter um norte, uma noção muito maior de como que é a criação. E aí, quando ele vai adquirir, ele quer aquilo. E não vai conseguir de forma mais fácil. Alguns podem até conseguir, outros não. Outro problema, quando o criador chega em outro que cria, ele quer um periquito já pronto, montado, com todas as características desejáveis, coroa, back school, máscara profunda, postura, pena boa,
etc. Só que o criador que vai ceder também quer isso. Então os melhores ele vai segurar para ele. E quando ele vai oferecer o que ele tem para dispor, o que ele oferece? Aquilo que ele não vai usar na seleção genética dele. Não são aves ruins, não. Mas é aquilo que ele pode descartar da seleção genética. E eu já falei isso aqui e eu torno a repetir. Este exemplo é muito importante. O descarte todo criador faz. Quando você cede algo para um amigo, você está descartando aquela ave do seu trabalho. Não é que a ave é ruim, de forma alguma. É uma ave boa. Só que você descarta ela do seu trabalho. É igual um jogo de baralho. Você tira uma carta do seu jogo, joga ela na mesa. Ela não serve para o seu jogo. Mas o cara do lado pega a carta, faz um jogo, bate e ganha a mesa com aquilo que você descartou. Então não serve para um, mas serve para o outro. Refuga que é bicho com problema. Já falei isso aqui N vezes e torno a repetir. Por que eu repito? Porque às vezes tem pessoas que chegam no canal hoje e nunca assistiu nenhum vídeo. Então eu tenho que passar essa informação novamente. Refúgio é ave com problema. É ave que não trata, ave que não cria, ave que tem algum outro distúrbio. Isso é refúgio. Isso não se vende. E se você for passar para alguém, você tem que relatar o problema. Aí se a pessoa quiser tentar reproduzir com aquela ave, não tem problema. Agora, descarte é aquilo que toda pessoa descarta do plantel, seja presenteando, seja vendendo, né? Seja a forma que for, você descarta ela do seu trabalho. E quando você vai descartar, a grande maioria dos criadores, ou todos, fazem uma triagem naquilo que é necessário permanecer no plantel e aquilo que é necessário tirar. No ninho, nasce 5 filhotes, 2 muito bons e 2 medianos e um mais simples. Os 2 medianos e esse mais simples vão ser cedidos. Os 2, teoricamente muito bons, o criador já segura para ele continuar o trabalho. Aí o cara que chega para adquirir, o iniciante que já quer montar um plantel maravilhoso, ele compra as gaiolas do jeito que ele quer, ele projeta o criatório, ele faz tudo ótimo, só falta as aves. Agora as aves eu quero dentro daquele padrão fantástico. Aí é o problema. Por quê? Porque quando ele chega e ele quer aquilo, ele não encontra. Ele encontra, mas não está à disposição. Ele tem que fazer. Põe isso em mente. Periquito, padrão show, você faz ele. Você tem que comprar o que precisa, a genética, dentro daquilo que você gosta, porque cada criador tem uma cara diferente. Se você for no criador A, ele tem um tipo de periquito. Se for no criador B, ele tem outro tipo de periquito. No C, outro tipo e por aí vai. Cada criador, depois de alguns anos trabalhando, ele imprime uma cara para o plantel dele. Então você tem que ver qual que é essa cara que você quer que seus bichos tenham. E adquira aves daquele plantel. E a genética fala. Só que você não vai adquirir os melhores. Você vai adquirir aquilo que ele pode disponibilizar, leva para o seu plantel e vá trabalhando, vai montando o quebra-cabeça, porque tudo chega. Eu não comecei com aves de ponta, de ninguém. Eu nunca gastei muito dinheiro com periquito. Eu nunca fiz isso, mesmo porque eu não tinha. Eu comecei com ave de loja, que eu nem escolhi. Quem quiser saber da minha história é só ir na playlist e procurar lá a história do criador Ulas. Eu entreguei uma quantia de dinheiro para um criador da minha cidade, que ia em São Paulo na época, e trazia. Devia de comprava em loja. E trouxe a escolha dele, e assim eu comecei. Depois, mais adiante, quando eu pude escolher os meus periquitos, que eu já estava na faculdade, e eu já tinha meu dinheiro, é que eu pude escolher os primeiros. Mas aí você chega no criatório, você olha alguns, você fala, nossa, esse aqui que eu queria. Esse o cara não vende. Ah, eu gostei desse aqui. O cara não vende. E esse também não vende. O que está disponível? Esses aqui, quando você olha, é muito diferente do outro. Mas você vai fazer o quê? Era o que tinha. Peguei o que podia. E fui trabalhar. Fui fazendo, fui acasalando e começaram a nascer aves melhores. Depois fui em outro criador, fui adquirindo mais, fui montando. Aí depois chega um ponto que você olha, você fala assim, não tá legal.
acabei com tudo e comecei de novo. Já que eu vi periquitos em outro criador muito melhor do que o que eu tinha. O que eu tinha, eu já fui cedendo e já fui adquirindo aqui e pondo no lugar. Aí começa tudo, quase tudo do zero de novo, porque deste criador já era melhor. E vai indo, vai indo. Depois passaram muitos anos, eu criando. Quando cheguei em 2012, eu tive um problema na criação com agrotóxico. Já falei isso aqui também. E aí perdi muito filhote com problema de agrotóxico, tive que ceder alguns e adquirir novas aves. É como se ele estivesse recomeçando. E aí é tudo de novo, você vai adquirir, você chega no criador, o que você tem disponível? Tem esses aqui. Quando você olha, é diferente do que você quer adquirir. Porque você já tem experiência, você já sabe o que precisa, mas não está à disposição. Agora, às vezes, se você chega uma quantia financeira muito mais alta, às vezes o criador até se dispõe de alguns que ele tem no plantel, mas também o valor é diferente. Porque não tem como você andar numa Ferrari e pagar valor de Fiesta. Uma coisa não anda com a outra. A qualidade, ela está atrelada ao valor. Quando você olha algum produto que é muito caro, na grande maioria das vezes ele está atrelado a uma história ou a uma qualidade. Porque senão não tem justificativa aquele valor todo, né? Então, diante disso, da minha história, porque eu comecei a criar em 1984. O ano que vem, em 2024, eu farei 40 anos criando periquito. Então eu já passei por alguns momentos que eu já senti na pele o que é na hora que vai adquirir. Você entra num criatório, você olha algumas aves que o criador tem e que você está ali para adquirir, e você vê algo que você queria ter no seu plantel, mas não está disponível, porque é da criação dele e o cara tá certo de segurar. Porque o prazer dele também é o mesmo meu, de entrar no criatório, trabalhar, fazer o plantel evoluir e desenvolver a criação. Porque se ele cede, ele às vezes pega um valor financeiro bom, mas ele também não vai ter condição de desenvolver aquilo que ele tinha lá. 4 bons periquitos, bem acasalados, com outros 4, pode te gerar 30 filhotes bons em um ano. Então, para quem vai começar, tem que estudar, ter conhecimento de como que é a morfologia do periquito, o que é o ideal de se ter, e tentar buscar nos criadores disponíveis algo dentro daquilo. Mas tenha calma. Por quê? Porque quando você chega, você vai querer aquilo que você vê na mídia social. Mas na hora de adquirir, você não encontra aquilo. Você vê aquilo, mas aquilo não está disponível, porque é do outro criador. Aí é que começam os problemas. Tem criador que me liga e já quer algo pronto. Eu quero periquito com efeito búfalo, coroa limpa, máscara profunda, com largura de face, back school. Ele quer um best in show. E aí você pega e fala, olha, eu não vou ter assim. E o cara só quer isso. E ele já quer pronto, ele já quer o bicho virado, que ele olha e vê isso. Aí você pega e mostra um baby. O cara não quer baby. Porque ele não quer esperar o baby virar. Ele já quer algo pronto. E o ideal, para quem vai começar, é adquirir filhote. Baby mesmo. Por quê? Primeiro, porque é bom para os dois lados. Para quem está cedendo é bom, porque se esse baby chegar na fase adulta e não criar bem, não tem como o criador que adquiriu falar que o outro criador testou a ave. Não tem como saber isso. Agora, qual que é o efeito positivo para quem está adquirindo? O baby, quando ele chega no novo ambiente, ele vai acostumar com a nova alimentação, com o novo local, com o novo barulho, com o novo criador, e ele vai se desenvolver naturalmente. Quando ele chegar na fase adulta, ou depois da primeira muda de pena, quando ele já começar a entrar na fase de reprodução, ele vai procriar, porque ele está acostumado ali. Uma ave que já tem uma certa idade, quando ela muda de lugar, ela pode estressar e não procriar mais. E isso já aconteceu comigo. Então tem esse problema também. Já teve criador dentro do meu criatório, me visitando, amigos meus me visitando,
várias vezes e vendo um casal procriar, vendo o mesmo casal procriar. Na outra vez que ele vinha, ele via o casal procriando e ele falou: me cede esse casal, pelo amor de Deus, eu gosto mais dele, me cede. Eu falei: cedo. Tava com filhote, peguei os filhotinhos, passei para outras fêmeas e cedi o casal para ele. Esse casal nunca criou na casa dele. Só que ele não podia falar nada para mim, porque ele viu o casal durante 2 anos criando na minha casa. E já tinha levado até filhotes do casal. Os filhotes do casal criou na casa dele. O casal específico não criou. É outra experiência que eu já adquiri. Então, isso acontece. Quem for começar uma criação, aqui é um conselho. O que eu estou falando aqui, às vezes, tem criador que não vai gostar de ouvir. Filtra. Não precisa seguir tudo que eu falo ou achar que é correto tudo que eu estou falando. Não. Filtra. Aquilo que vale a pena, guarde como uma informação. Aquilo que não for, descarta. Entra aqui e sai aqui. Pronto. O meu conselho é, se for adquirir, começar uma criação, comece com aves jovens. De preferência baby. O que é o baby? É aquele periquito que ainda não fez a primeira muda de pena. Esse é o ideal. Mas aí o criador que está no início, não tem experiência, quando ele olha para o baby, ele fala assim: esse periquito vai ter back school bom? Esse periquito vai ter uma coroa boa? Esse periquito vai ter uma máscara boa? Bom, o back school você já consegue, que é a largura da nuca, você já consegue ver que ele vai ter desde baby. No ninho, quando ele está empenando, que você abre a tampa e você olha ele por cima, você já vê aquela nuca larga. Já dá para ver. Agora, a coroa também já dá para você ver. O baby, quando ele tem uma coroa muito boa, você já consegue ver. Agora, tem baby que você olha, você vê que ele tem um direcionamentozinho, mas você fala assim: ah, isso aqui não vai dar coisa boa. E quando muda de pena, fica muito bom. Muito bom. Então tem criador que já não gosta de ceder baby, porque tem baby que você olha para ele, você não dá nada. E quando ele muda de pena, ele fica muito bom. Já tem baby que você olha para ele, ele é bom. Você fala: esse aqui vai ficar bom. E quando muda de pena, fica um periquito bom, mas não era aquilo que você esperava. Isso existe também. Então, o baby ele acaba sendo uma incógnita. Mas, para você montar um plantel e fazer o seu plantel dar os primeiros passos, o ideal é adquirir baby. Você vai adquirir um cachorro, você compra ele novinho. Você não compra um cachorro já velho, com mais de 1 ano. Você vai comprar um gato novo. Peixe, eu tenho aquário. O peixe, quando ele é novinho, ele se adapta mais a uma variação maior de pH, de dureza. Então, se for adquirir peixe também, tudo é novo. Um exemplo que eu vou dar aqui é... muitos criadores aqui que estão assistindo esse vídeo já construíram um jardim em casa, ou um quintal florido, gramado, ou já viram alguém fazer. Quando você vai construir um jardim, você coloca grama, você vai comprar as plantas para colocar ali. Raramente num viveiro você vai achar as plantas disponíveis do tamanho real delas. Às vezes você vai comprar mudas de planta e plantar. Quando você consegue montar o jardim inteiro e você olha, tá as mudas todas pequenas, muitos espaços ainda com terra. Pode ser uma praça recém-montada, um quintal, seja o que for. É assim. 4 anos depois, filma ou tira uma foto novamente do jardim, tira uma antes e uma depois e faça a comparação. Você não vai ver nada de terra mais. As plantas ocupam todos os espaços. O jardim fica bastante cheio, tudo muito bem montado. Assim é a nossa criação. Quando você começa com um material genético que não é o que você quer. Não é ainda aquilo que você visualizou, que você falou assim: gente, era isso aqui que eu queria, mas eu não consegui achar. É assim mesmo. Mas devagar, com o passar do tempo, você adquire aqui, o outro aqui. Ou se não, você adquire de um só e vai trabalhando e vai selecionando. Aquilo que nasce e que não é do seu agrado, você tira. Tem que tirar do plantel. Todo criador que quiser evoluir, eu já falei isso aqui,
tem que tirar as aves que você não deseja trabalhar com elas para evoluir, você tira elas do seu trabalho. Monta uma voadeira só de enfeite, doa para alguém ou venda, faça alguma coisa, mas tira, porque se você tiver uma gaiola vazia e tiver periquito na voadeira sem fazer nada, o criador acaba colocando para criar. E ainda paga para ver. Fala, não, eu vou pôr aqui, quem sabe vem algo bom, e não vem. Aí em vez de você ter 1 ou 2 fracos, você passa a ter 6, passa a ter 8, porque eles procriam. Então, quanto maior o número de indivíduos com características que você não quer dentro do plantel, o seu nível do plantel vai caindo. Então, tire do plantel aquilo que você não vai usar, passa para outro. Vá peneirando. Sempre no ano seguinte, o que eu faço? Eu crio com os melhores casais que me deram os melhores filhotes do ano anterior, mais os melhores filhotes nascidos daquele ano. E no outro ano, e no outro ano, e no outro ano, e no outro ano. Eu sempre vou fazendo assim. E sempre olhei um criador que eu achava que tinha uma boa genética e aves que me agradavam, fui lá e vi o que ele poderia me disponibilizar. Já teve criador que eu escolhi o filhote. Eu escolhi. E quando o filhote virou, mudou as penas, eu falei, não, ele ficou muito fraco. E eu escolhi. Eu estava lá. Tinha vários para disponibilizar. E eu adquiri, vi o pai, vi a mãe, gostei. Mas na hora que o filhote mudou de pena, eu não gostei dele. Ficou muito simples. Ele ficou tão simples que eu levei na loja. E eu queria me dispor dele numa loja, que eu não ia nem oferecer para criador. Eu troquei o filhote, que eu não aguentava nem olhar para ele, tão simples que era, porque a gente olha morfologia, mas ele não tinha assim, doença, nada, não, era bem novinho. Quando eu estava com 6 meses, eu já troquei ele. O dono da loja, a única coisa que ele me deu no filhote virado foi uma cartela de osso de ciba, esses ossos de ciba branquinhos, de tão simples que ficou. E acontece. Às vezes, no meu criatório mesmo, de casais bons, nasce um filhote, nasce irmãos muito bons, mas no meio daquele tanto de irmão, às vezes na terceira rodada, nasce um completamente diferente dos irmãos, e muito simples. A base genética é a mesma. Que eu olho para ele e falo, nossa, como que nasceu um filhotinho tão simples assim? Isso acontece. E esse filhotinho vai ser descartado, vai ser cedido para alguém. Só que o criador que fica assistindo vídeo, vendo foto em Instagram, TikTok, YouTube, quando ele vai no criatório, ele quer os top, o que ele está vendo. E aí a história é outra, porque ele não vai conseguir isso, mesmo se ele tiver condições. É muito difícil uma pessoa hoje que cede as melhores aves. Uma coisa é falar para você que está cedendo as melhores, que é a melhor genética. Falar, até papagaio fala. A questão é, será que de fato você está adquirindo uma ave boa? Porque às vezes você paga caro, compra um periquito que você olha na gaiola, ele é fantástico. Você olha para ele e fala, gente, isso aqui era tudo que eu queria, agora eu tenho. E ele cria? Ele não cria. O que adiantou? Você pagou um valor considerável e ele não te dá retorno. Não adiantou nada. Você não vai para lado nenhum. E a ave é maravilhosa. Aí você vira pro criador que te vendeu e comenta, fala, olha, ele não cria. Fala, mas aqui em casa ele criava. E aí? O que você faz? Não faz nada. Passa pro próximo. Por isso que eu digo, na minha opinião, para quem vai começar, adquira babies. Mas os babies eu não tenho certeza se ele vai ficar bom ou não. Ninguém tem. Mas tem a base genética, tem o pedigree e tem os pais. Peça para ver os pais. Como que é, para você já ter mais ou menos uma noção de como ele pode ficar. E vá trabalhando, vai selecionando. É devagar, é a mesma coisa do jardim. Você está plantando as mudas. Depois de 4, 5 anos, tudo floresce, tudo fecha, você não consegue nem ver terra mais. Você só vê as plantas, tudo muito bem montado. Assim é o criatório. Não adianta você ir com sede demais ao pote. Começa a nadar no raso, depois vai para o fundo. Isso para quem vai iniciar. Agora, e para quem vai recomeçar? É um pouco pior. Porque o cara que está recomeçando, ele já criou. Ele já sabe como que é. Como que tem que ser feito. E na hora que ele vai buscar isso, ele também não encontra.
Porque o iniciante, a diferença do iniciante para quem está recomeçando é que o iniciante ele não sabe ainda sobre morfologia, ele ainda não sabe muito sobre coroa, ele não sabe enxergar ainda um backscrew, ele ainda não treinou o olho ainda. Para o iniciante ainda é mais fácil. Mas para quem vai recomeçar, que já criou, às vezes já ganhou torneio, já participou, aí por algum motivo teve que acabar com a criação, passam-se anos, e aí ele está retomando, é muito mais complicado. Porque ele já sabe aonde ele tem que começar, como ele tem que adquirir essas aves, e vai ter que contar com a ajuda dos outros criadores para ele ter alguma coisa no plantel dentro do olhar dele, porque senão ele não vai ter. É muito difícil, porque o cara tinha uma genética, tinha um trabalho, ele sabia fazer, não interessa o motivo, acabou com tudo e está recomeçando. Então assim, o cara que vai recomeçar, às vezes os criadores olham e falam assim, nossa, mas o plantel do X está muito simples, o plantel do Y está simples. Uai, mas a pessoa vai recomeçar, o que ele acha para colocar dentro do plantel? Os descartes de outros criadores e que estão disponíveis para ele recomeçar. Por mais que às vezes tenha a base genética dele, pegar de volta. E ele começa com o que o outro pode disponibilizar, porque o outro não vai ceder o melhor dele para ele. A não ser que haja um contrato, algo feito nesse sentido, ou uma amizade muito boa e que o cara abra mão do que ele tem para esse que está voltando a criar. Então, é muito difícil o início ou o recomeço. Alguns criadores, no Brasil é mais complicado isso, porque no Brasil nós estamos fechados e é muito difícil a entrada de periquitos via importação. A importação legal, por meio dos quarentenários, por meio dos órgãos públicos, ela é muito cara, porque a nossa moeda já não tem valor em relação ao euro, né? Então, se algum criador for buscar periquitos em outro país, vai precisar de olhar a legislação, se a importação está aberta, se tem como trazer, quanto que fica os impostos, as taxas dos quarentenários, quanto que fica tudo. É muito caro para fazer tudo dentro da via legal. Mas tem gente que consegue e sempre trouxe, tanto exótico quanto os periquitos. Então, suponhamos que o criador consiga trazer. Na hora que ele for adquirir periquitos dos criadores europeus, ele também não vai conseguir pegar os melhores destes criadores. Esses criadores vão ceder o quê? Aquilo que eles podem disponibilizar. Mas já é muito melhor do que a gente tem aqui. Então já dá um resultado positivo, porque o tipo de pena e o tipo de estrutura dos periquitos europeus, do nível A, os top birds que tem na Europa, já são muito superiores ao que a gente tem aqui. Então o cara já dá um salto. Agora, se você pega criadores que a gente vê no Oriente Médio ou na Ásia, que tem outra legislação e a entrada de pássaros já é permitida, tem criador que tem condições financeiras, vão nos melhores criadores europeus, compra o time A, que eles podem disponibilizar de vários criadores, leva para o criatório dele e dentro de um ano e meio, o cara já está com o mesmo nível de hábito dos grandes criadores europeus. Na mídia social a gente encontra vários criadores assim, que hoje você olha, eles têm hábitos tão bons quanto os europeus, porque eles foram lá, compraram e estão reproduzindo. No Brasil já é mais complicado isso. Por quê? Porque aqui a gente ainda não tem esse padrão tão desenvolvido e quando nasce no seu plantel um periquito com características muito boas, você tem que segurar para você continuar o trabalho e tentar extrair daquele periquito toda a qualidade que ele tem, somando com o parceiro. Porque você depende do parceiro também para chegar onde você quer. É diferente de um criador de outro país que pode importar e já vai nesses criadores europeus que têm vários periquitos com uma pena diferente, com uma estrutura diferente, compra esse material genético, leva para o país dele e aí é só ir procriando que vai nascendo. Logicamente, um ou outro filhote nasce com defeitos morfológicos, por melhor que seja. Às vezes você olha o periquito, ele é exuberante, mas ele é carente de backscrew e afunila na face. Acontece, vários criadores a gente vê isso, mas tem exuberância, que é o que muitos criadores buscam. Então, o recomeço, mesmo que você tenha condição financeira,
É muito difícil, porque o conhecimento bate de frente com aquilo que você quer buscar, porque quando você vai buscar o que você quer, ou é o fator financeiro que vai te atrapalhar, porque o outro criador vai exigir um valor muito grande naquilo que você deseja, porque você vai ter que pegar os melhores dele para você, porque é aquilo que você quer, e os melhores daquele criador ele não vai disponibilizar, e aquilo que ele está disponibilizando para você não interessa, porque você tem conhecimento e aquilo você não quer para trabalhar. Já o iniciante que ainda está no início de tudo e naquela coisa de aprender ainda com o hobby, já adquire os mais jovens e por aí vai. Então, para quem está recomeçando, é muito difícil também, mas muito difícil. Mas é uma questão de tempo. Qual que é a solução que eu vejo? Veja um criador que tenha as aves, na sua grande maioria dentro do plantel, de acordo com o seu gosto, que o desenho delas, o padrão delas seja dentro daquilo que você quer ter no futuro, porque é essa genética que você vai levar. Se você comprar, por exemplo, 10 periquitos de um criador e o plantel dele, na sua grande maioria, te agrada, desses 10, uns 6 a genética vai falar. E isso, no mínimo, vai falar mais, porque é isso que ele tem. Ainda mais se ele já estiver trabalhando há anos ali, fechado. Vai falar. Então é isso que você tem que adquirir. Adquira e vá trabalhando. Vai nascer periquitos bons? Lógico que vai, mas vai nascer fracos também. Até hoje nasce no meu plantel um ou outro periquito mais simples. E como nasce também em outros criadores em todo o mundo. Tem criadores na Europa que quando mostra certos periquitos, tem gente que me manda no WhatsApp e fala, nossa, mas esse periquito aqui é do fulano? Eu falo, é. Ah, mas ele não é simples não? Eu falei, mas nasce. Às vezes esse simples, acasalado com um parceiro bom, nasce outro muito melhor que você fala, esse aqui, aí é que vem a história. O filho superou o pai, o filho superou a mãe. Mas é genética, a genética fala também. Então, o criador que conhece seus periquitos, ele acasala uma ave mais simples, porque ele sabe do que ele já fez lá para trás. Então, o meu conselho aqui é, trabalhe primeiro a ansiedade, porque se for com muita sede ao pote, já querendo fazer uma criação perfeita, começar um plantel perfeito, com um quarto perfeito, tudo perfeito, não vai conseguir num primeiro momento. Primeiro que não existe plantel perfeito. Eu já tentei colocar meus casais todos criando muito bem, sem ter problema nas gaiolas de reprodução, nunca consegui. Sempre tem um periquito que não vai procriar, uma fêmea que não vai botar direito, um filhote que nasce, que você olha o casal e você fala, aqui vai dar periquitos bons. Nasce filhotes que você olha e fala, nossa, eu esperava mais. Acontece. Às vezes esse mesmo periquito que você esperava mais, acasalado com outro, vai te dar bons filhotes. Mas aí você tem que fazer teste. Você vai ter que acasalar. Então, o criador iniciante, que é cheio de anseios, cheios de sonhos e vontades, tem que reduzir um pouco, estudar, criar o conhecimento, montar um plantel dentro daquilo que ele visualiza num futuro e trabalhar. Já o que está recomeçando, tem que contar com a boa vontade dos amigos, para ele adquirir aquilo que ele tem conhecimento, assim como os demais, e ver se ele vai conseguir continuar trabalhando assim como iniciante. Tudo começa muito difícil, né? O cara às vezes entra no plantel, olha e fala assim, gente, eu já tive um plantel tão bom e agora eu estou recomeçando e está tão difícil conseguir as aves que eu quero, mas é assim. Mas vai chegar o dia que ele vai ter excelentes aves, porque ele tem o conhecimento, e quando você tem o conhecimento, você sabe selecionar mais os casais para tirar bons filhotes, porque nós, aqui no Brasil, a gente acaba tendo que tirar leite de pedra com o que a gente tem no criatório para poder fazer um bom periquito. Todo mundo é assim. Então, diante dessa dificuldade, quando aparece alguém querendo começar uma criação, montar um plantel, da dificuldade que a gente tem para montar, é difícil ceder os melhores. Ninguém cede os melhores. Eu sempre falei isso aqui. Alguns criadores podem até não concordar comigo, mas todo mundo, quando cede algo,
ele cede algo que ele pode disponibilizar. Os melhores ficam no criatório dele para ele continuar o trabalho. E não tem como andar numa Ferrari e pagar valor de Fiesta. Eu sempre dou esse exemplo, tá? E quando for começar uma criação ou recomeçar, lembre da construção de um jardim. Lembre, tira uma foto do terreno, primeiro é só terra. Depois, quando você começa a montar o jardim, você coloca grama e as flores e as plantas. Mudas de flores, mudas de planta, tudo muito pequeno. Tudo cheio de terra em volta. 4 anos depois, se você fotografar de novo o jardim, ele está todo cheio e florido. A mesma coisa é o plantel de quem está montando e recomeçando. Leva tempo para a natureza falar. Da mesma forma que ela fala no jardim, ela fala dentro do criatório. Agora, se você deixar a natureza andar à vontade, sem você ter interferência, vira mato. Nasce mato, braquiara, nasce tudo. A mesma coisa é a criação. Se você não tiver interferência e deixar a natureza andar sozinha, qualquer casal que monta, você põe para criar. Esse macho formou casal com essa fêmea na voadeira, mas não deveria, você põe para criar. Os filhotes também, vai ser como se fosse um mato. Vai surgir filhote de tudo quanto é jeito. No meio do mato pode nascer uma rosa maravilhosa e no meio do mato pode nascer nada. Aí o seu plantel vira qualquer coisa, porque você não olha, você só põe água, comida e deixa eles criar sozinho, ou se não cria em colônia, enche de ninho, um viveiro e deixa a coisa andar. Então, tudo tem que ter dedicação, tem que ter cuidado e tem que ter um estudo, um conhecimento. Quando você soma isso tudo, aliado ao tempo, dar tempo ao tempo, né? E todos os dias você está ali acompanhando, peneirando e olhando tudo direitinho, aí a resposta vem, ok? Então, para quem for começar, dê preferência para os babies. E para quem for recomeçar, como já criou e já sabe como tem que ser, eu só desejo boa sorte nessa caminhada, porque quem está recomeçando sabe como tem que ser feito, sabe como que é, e só o tempo e muita paciência, ok? Um forte abraço a todos e até mais.